Olá, gente, boa tarde. Estamos dando prosseguimento à nossa leitura bíblica. Já estamos em Gênesis 25 e vai do 25 ao 30. Aqui no capítulo 25 encerra-se a história de Abraão, né? A Bíblia ainda fala que ele desposou, que ele casou-se com uma outra mulher, Quetura, que era uma concubina. Ele teve filhos com essa concubina, mas a Bíblia fala que Abraão separou esses filhos, despediu eles para outros lugares, né? Os abençoou e os despediu. Abraão deixou Isaac sozinho, porque a palavra dizia que o filho da promessa era Isaac, então ele tinha que reinar sozinho. Logo em seguida nós temos a morte de Abraão. Ele viveu 175 anos, né? Então ele pôde curtir bem Isaac, vê-lo crescer, vê-lo se tornar homem. Abraão ainda conseguiu providenciar o casamento do seu filho, né? Se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão se recordar que Abraão, no leito de morte, pede para um dos seus servidores irem à sua terra e escolher uma esposa para Isaac que fosse da mesma família. E foi aí que lá no capítulo 24 tem aquele encontro do servo de Abraão com Rebeca. Rebeca aceita se casar com Isaac. No caminho eles se conheceram e casaram-se. Logo em seguida nós temos os descendentes de Ismael. Ismael teve 12 príncipes, né? Ele foi muito abençoado. Abraão também o despediu, ele não viveu junto de Isaac. E aí, a partir disso, nós vamos ter os descendentes de Isaac. Aqui começa a história de mais um patriarca, né? Tivemos a história de Abraão, de Isaac, e vai começar a história emocionante de Jacó. Nós temos aqui os descendentes de Isaac. Rebeca era estéril, como a sua sogra foi, como Sara foi. Rebeca também era estéril. E ela chorou muito, sofria muito. E a Bíblia fala que o seu esposo, aqui no capítulo 25, verso 21, que Isaac orou ao Senhor, pedindo filhos. E aí Deus escutou a sua voz e Rebeca concebeu. Só que os filhos eram gêmeos e lutavam dentro dela. E ela sofria muito com isso e foi perguntar para Deus o porquê disso. E Deus respondeu que eram duas nações que lutavam dentro dela e que o menor, ele seria o maior, ou seja, o filho mais novo seria maior em grandeza do que o mais velho, né? Fora de padrão para aquela época, porque o primogênito sempre era o mais poderoso, sempre era o mais abençoado. E logo em seguida nós vamos entender o porquê que Deus falou isso no nascimento deles. Depois do nascimento, já pula para Esaú e Jacó, dois irmãos que viviam em pé de guerra, né? E a Bíblia fala que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Naquela época, o primogênito, ele era o melhor, era o mais abençoado, era ele quem governava a casa. Existia um princípio espiritual, o primogênito. E a Bíblia fala que todo primogênito, tanto do homem quanto do animal, era de Deus. Então já existia uma proteção especial. Só que já Esaú simplesmente desdenhou desse direito que lhe era dado. Ele vendeu, a Bíblia fala, por um prato de comida. Ele estava ao campo, retornou, estava com muita fome. Jacó tinha preparado lá um saboroso guisado, né, que a Bíblia fala, e quis comer. Jacó, que era muito esperto, desde o nascimento, vocês viram como foi o nascimento dele, falou para Esaú: me vende o seu direito de primogenitura e eu te dou do guisado, eu te dou da comida. Esaú pegou e pensou consigo mesmo: o que me adianta a primogenitura se estou a ponto de morrer? E trocou, gente, por um prato de comida, né? E se a gente for tomar isso para os dias de hoje, quantas vezes a gente troca uma promessa por algo tão passageiro, tão momentâneo? Só que Esaú vai sofrer graves consequências. Logo em seguida nós vamos ver isso, tá? Logo em seguida, no capítulo 26, nós temos aqui um pouquinho do desfecho da história de Isaac, né, pai de Esaú e Jacó, ele habitando na terra dos filisteus, porque até então, gente, até nós chegarmos em Moisés, né, os nossos patriarcas, eles andaram peregrinos.
né? Em todo o Egito, em Canaã, eles eram peregrinos, porque ainda havia promessa que Deus lhes entregaria uma terra. Então aqui eles ainda andavam totalmente peregrinos no mundo, esperando a resposta de Deus para onde iriam, onde repousariam. E aqui fala da jornada de Isaac na terra dos filisteus. Os filisteus eles tinham muita inveja de Isaac, e Abraão havia cavado poços, e esses filisteus entulharam esses poços. Mas aí no final a gente vê que Isaac conseguiu os seus poços de volta e que ninguém mais tocou. Ele faz aliança com Abimeleque, né? Que era comandante do exército, fizeram uma aliança e assim os poços ficaram sendo de Isaac. No capítulo 27 nós vamos ter o final da história de Isaac. Ele praticamente, né, ele adoece, e naquela época, antes de morrer, o patriarca, o pai, ele chamava os filhos, homens, para os abençoar, né? Como Esaú era o mais velho, então ele chamou Esaú, ele sentiu, Isaac sentiu que estava para morrer, ele chamou Esaú, porque disse-lhe que queria o abençoar antes de morrer. E não era só isso, não era só porque ele era primogênito, não. A Bíblia fala que Esaú era o preferido de Isaac, porque Isaac gostava de caça, do campo, então ele se identificava. Já Esaú, a Bíblia fala que era tranquilo, de tendas, e Rebeca o amava. Então, Isaac amava Esaú, Rebeca amava a Jacó. Já viu o que ia dar, né? Isso tudo. Aqui começa, então, falando que no capítulo 27, que Isaac envelheceu, chamou Esaú para lhe abençoar, mas antes pediu para Esaú que ele preparasse uma caça, que fosse a caça e preparasse um saboroso guisado para ele comeria e depois o abençoaria. Nisso, Rebeca escutou, atrás da porta. Escutou, bonitinho escutou. E chamou a Esaú. Vem cá, que eu vou te fazer um prato. Você vai levar lá no seu pai e você vai tomar a bênção que era para ser de Esaú. E Jacó, que já era meio espertinho, ficou meio assim e ficou preocupado. Mas mãe, se meu pai descobrir, em vez de bênção eu recebo maldição. Rebeca respondeu: o quê? A maldição que for lançada em você seja lançada em mim. Aí Jacó, ainda assim desconfiado, retrucou: mãe, o problema é que Esaú é peludo e eu sou liso. A Bíblia fala que Esaú era muito peludo. Isaac já estava velhinho demais e quase não estava enxergando. Então, Jacó sabia que Isaac iria apalpar. O que Rebeca fez? Pegou umas peles e colocou sobre Jacó, para quando Isaac apalpasse, visse que era peludo. Rebeca foi lá, preparou um saboroso guisado e mandou Jacó ir ao encontro de Isaac. Quando Isaac entra no quarto, quando Jacó entra no quarto, Isaac retruca: quem é? Jacó responde: é teu filho Esaú. Isaac desconfia, o cheiro a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Chega perto de mim para que eu te apalpe. Quando Isaac apalpou Jacó, ele viu que ele estava peludo, então passou batido, né? A Bíblia não nos fala se Isaac desconfiou, se ele descobriu antes, se ele abençoou mesmo. A Bíblia só relata que Isaac foi enganado, né? Então ele comeu da comida que a Rebeca tinha preparado. Isaac até que desconfiou. Isaac fala bem assim: meu filho, você preparou tão rapidamente esse prato? Aí Jacó, gente, no maior descaramento fala: não, porque Deus foi à frente do teu servo e mandou para o teu servo a sua caça. Então ainda usou o nome de Deus, né? Isaac comeu aquela saborosa comida e em seguida ele abençoou a Jacó, pensando que era Esaú, seu filho predileto. E aí nos próximos versículos vocês vão ver o tanto de bênçãos que Isaac ele distribui para Jacó. Então ele abençoou o filho dele no campo, em casa, os celeiros, nas guerras. Vocês olharem assim detalhadamente, realmente foi tudo para Jacó. Logo em seguida, Jacó sai do quarto
e entra Esaú, prepara lá o guisado dele e entra. Quando ele entra, ele fala: pai, come do guisado e me abençoa. Aí Isaac desconfia: mas eu acabei de te abençoar. Quem era este que veio e roubou a tua bênção? Gente, a Bíblia fala que Isaac estremeceu porque descobriu que foi enganado. E Esaú chora muito, 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 chora desesperado e pergunta, essa passagem é muito bonita, assim, a gente se toca muito por Esaú, ele chora pedindo uma bênção única para o pai dele. E o pai dele fala: não tenho, eu abençoei teu irmão em tudo, você será governado por ele. E ele: uma única bênção. Aí aqui nos versículos 38, 39 e 40, Jacó acho que tira ainda uma cartada da manga e o abençoa com algumas bênçãos, mas claro que o melhor tinha sido para Jacó, né? Você pode aqui achar feio o que Jacó fez, e realmente foi, mas isso aqui foi algo que o próprio Esaú procurou, né? Ele vendeu a primogenitura dele por causa de um prato de comida, né? E praticamente foi um prato de comida que teve isso tudo, né? Foi por causa de uma caça que Esaú foi ao campo procurar, logo Jacó conseguiu preparar com Rebeca. Então as coisas na Bíblia, elas são muito ligadas. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. Esaú rejeitou sua primogenitura, na hora da bênção foi para Jacó, que já estava prometido desde o ventre de Rebeca, né? Que o menor seria maior que o maior, né? O primogênito. O maior serviria o menor. Logo em seguida, nós vemos que Esaú passou a odiar o seu irmão. E a Bíblia fala que Esaú, ele falou que assim que Isaac morresse, ele iria matar Jacó. Porque naquela época isso era muito importante, essa bênção do pai. Isso determinaria o futuro do filho. Se o pai amaldiçoasse o filho seria amaldiçoado. Se o pai abençoasse, o filho seria abençoado. Então ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu enganado e queria matar Jacó. Rebeca, ouvindo isso, Rebeca era muito ligada, né? Ouvindo que Esaú se consolava dizendo que ia matar Jacó depois que Isaac morresse, mandou ele para a casa do irmão dela, do tio de Jacó. E aqui começa uma das histórias mais lindas da Bíblia do nosso patriarca Jacó, que depois veio tornar-se Israel. E logo, logo, no próximo vídeo, a gente vai ler algumas partes dessa linda história de amor de Deus para com o homem. Porque Deus, ele é assim, ele pega um homem totalmente errado, como era Jacó. Jacó, ele já tinha um nome feio, o nome de Jacó significava suplantador, enganador. Então era um homem que enganava, era um homem que não ajudava o pai dele, porque quem cuidava da caça era Esaú. E nós vemos que quando Deus escolhe alguém, ele muda completamente a personalidade e a história dessa pessoa. Fica ligado no próximo vídeo, nós vamos agora mergulhar na história de Jacó. Vem comigo!